receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvado seja o nome do Senhor, que maravilha. Bom dia, moçada, irmãos queridos, irmã Rita está sempre aqui, que bênção, irmã Rita. Leandro, Tiago, Keila, Regina é a primeira a chegar, né, Regina? Que maravilha, gente, que bênção, quem mais estiver aí, que o Senhor Deus possa nos proporcionar um tempo que agora que seja um tempo que coopere com a minha paz, com a sua paz, que colabore com o robustecimento da nossa fé, porque para que a gente não perca o rumo, para que a gente não se perca em meio a essa tempestade que está no mundo aí. Porque quem está com Jesus, a tempestade até está lá fora, mas aqui dentro a gente vai sendo pacificado, a gente vai sendo, cada dia, como diz Paulo, nós somos transformados de fé em fé. Eu queria orar com você e queria trazer uma breve meditação para que essa meditação também venha colaborar, venha te encorajar a caminhar no Senhor, a não desistir, a não se perder, a não se desanimar, para que você e eu estejamos aptos a prosseguir no caminho do reino do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer por mais uma manhã, ó Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia que nos assiste, Senhor amado, e se renovou hoje sobre nós, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dirige, ó Pai, que o Senhor nos dê a luz do Senhor, o discernimento, a sobriedade, ó Deus amado, para não estarmos tomando decisões erradas nos passos que vamos ter durante todo esse dia, Senhor, que não nos percamos do Senhor, ó Pai, e que estejamos com os pés sobre a rocha, que não venhamos a nos escorregar, ó Pai amado, estarmos por caminhos que vão nos levar para a perdição, Senhor, mas que a cada dia, e hoje seja um dia desse, ó Deus amado, haja de nossa parte insistência, perseverança, ó Pai amado, no seu caminho, para que sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo, Senhor, até que cheguemos à perfeição, até que cheguemos, Senhor amado, à glória do Senhor, de forma plena, na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Gente, como eu tenho dito, tem sido dias complicados. Aliás, não sou eu que tenho dito isso, não. Não precisa nem
nem você ouviu isso de mim, você deve estar vivendo aí na pele. E assim, todos os dias praticamente a gente tem tido notícia de gente que partiu. E essa confusão, esse caos estabelecido, e às vezes ele faz a gente desanimar, ficar ansioso, às vezes alguns estão até desesperados. Mas não se iluda, esse mundo não tem nada para dar para mim e para você. Todavia nós que estamos no Senhor, nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Eu queria ler aqui um trecho das Escrituras Sagradas para que a gente possa alicerçar aqui a nossa conversa. Como eu tenho dito, não tem intenção aqui de trazer nenhum sermão, nenhuma coisa assim, um estudo bíblico. Não, simplesmente a gente ter algum insight aqui, jogar uma centelha para que possa acender a chama da sua fé, para que ela continue aquecida durante esse dia. No livro de Jó, no capítulo 42, Jó diz no versículo 2 em diante: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu tenho tido o privilégio, comecei um propósito, isso é pessoal, eu estou compartilhando hoje com você, 4 meses depois. Durante essa pandemia eu fiz um propósito de estar, ainda que fosse sozinho, todos os dias, ali no nosso templo, da nossa igreja, e de ter um momento de leitura em voz alta das Escrituras, a simples leitura. Estou falando para você fazer disso um ritual para você. Estou dizendo que isso foi para mim. Eu queria ter ali, me ouvindo naquele ambiente, lendo as Escrituras e tendo ali um tempo de oração. E a partir de janeiro, eu comecei isso em dezembro, a partir de janeiro Deus me deu um companheiro assim fixo. Alguns vão uma ou duas vezes na semana, uma vez de tempo em tempo, mas assim, eu tenho tido a oportunidade de estar ali com um amigo, Pablo. Nós temos tido essa oportunidade. E ontem nós terminamos o livro de Jó, né? E quando você lê a história de Jó, muito rico, porque o sofrimento ele produz para nós, o Spurgeon já dizia, aqueles que emergem do mar das aflições trazem consigo as pérolas mais preciosas. O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pelas aflições para que aprendesse os seus decretos. E a vida não é nada justa. Não, viver nesse mundo não tem justiça. Você vê bons sofrendo, você vê mal se dando bem, você vê justos sendo injustiçados, você vê injustos sendo mais injustiçados ainda na medida em que são beneficiados pela injustiça cometida. Enfim, nós vivemos num mundo caótico, a coisa não tem lógica. E a gente aprende aqui com o sofrimento de um homem íntegro, com o sofrimento de alguém que não teria motivos para ser castigado por Deus. E às vezes a gente se pergunta, Jó, você sabe a história de Jó? O livro começa Deus dizendo que teve a reunião onde os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e veio Satanás, e Deus pergunta para Satanás, de onde é que você vem? Eu venho de rodear a terra. Aí Deus tira a carteira do bolso, né? Tira a carteira e tira a fotinha do garoto dele, de Jó, e diz assim, tá aqui, ó, você conhece esse aqui é meu servo Jó, meu filho, íntegro, correto, se desvia do mal, meu garoto. E o Satanás, mas dá pudera também, você mima o garoto. Dá tudo que ele quer.
tudo que ele precisa. Ele é rico, ele é bem sucedido, ele tem tudo do bom e de melhor, como do bom e de melhor, você ainda protege ele de toda enfermidade. Tira as coisas que ele tem para você ver se ele não vai te negar, se ele vai deixar de ser, se ele vai rapidinho deixar de ser essa gente boa que é. E Deus disse para ele, pode ir, pode tirar. Aí Satanás trouxe aquele tsunami na vida de Jó, e Jó ali perdeu propriedades, perdeu filhos, e começou a chorar, estava em luto. E assim mesmo ele não blasfemou contra Deus. Satanás volta, e aí Deus tira de novo a carteira e mostra para ele. Viu lá, meu garoto? Como é que é? Você falou que ele não te negava, mas tudo bem. Até que as coisas que estão fora, mas toca na pele dele para você ver se ele não vai te negar. E Deus permitiu. Deus disse para ele, pode ir. Só não tira a vida dele, mas você pode fazer o que quiser com esse. Eu conheço meu garoto. Sei o pedigree desse menino. Sei da substância que o habita, da matéria-prima que constitui a espiritualidade dele. E Satanás foi, Jó foi tomado por, alguns dizem lepra, outros dizem câncer, mas o fato é que ele teve dos pés à cabeça feridas purulentas. Ele disse que até que o hálito dele afastava a sua mulher, e ele ficou naquele estado de miséria material, de miséria afetiva, porque sofrendo o luto dos filhos. Você perder filho, misericórdia, não é? Eu nem consigo, por mais que a gente se solidarize com a dor de Jó, a gente não pode mensurar o tamanho da dor daquele homem. E enfermo, e ainda ajunta uns amigos que o acusam de estar sofrendo porque estava pecando. Aqueles que supostamente deveriam intervir para consolá-lo, oprimi-lo ainda mais, amassá-lo, esmagá-lo. Você deve, ninguém vai sofrer se não dever. E Jó passa por todo um processo de integridade, jamais amaldiçoa a Deus. E ainda que outrora Jó fosse um homem que tivesse temor a Deus, ele mesmo confessa que o seu conhecimento de Deus era um conhecimento superficial, porque ele diz aqui nesse trecho que a gente leu. Claro, eu estou resumindo, aliás, eu estou dando uma sinopse daquelas que você vê na Netflix quando vai passar o filme, né? 3 linhas da história de Jó, aconselho que você leia. Aproveita a quarentena forçada. Então, Jó diz, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque foi na falência, foi na total falta de controle da situação, na falta de respostas, na falta de perspectiva, de entendimento, que ele pôde então começar a entender a Deus na sua falência. A gente só pode entender a Deus na medida em que a gente dependa somente dele. E a gente só pode conhecer de verdade a Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou te conhecendo. Quando a gente se livra das nossas pseudo-seguranças, porque nada nessa vida aqui pode produzir em nós segurança. Não é? Não é você morar num condomínio fechado, não é você andar num carro blindado, não é você saber técnicas de defesa pessoal, não é você ser velhaco, não é você... Essas coisas podem ter até um alívio superficial, uma segurança ali, mas a segurança de alma, de eternidade, ela só pode ser atingida, alcançada, melhor dizendo, em Deus, no Senhor e no conhecimento dele. É uma burrice, com perdão do termo, a maior babaquice que o ser humano pode conceber é achar que já conhece Deus. Como é que o finito pode abarcar o infinito? Como é que o corruptível pode se assenhorar do incorruptível? Como é que o caído pode ter controle sobre o santo? Né? Como é que o imperfeito pode subjugar, dominar o que é perfeito, o que é pleno? Então, nós estamos conhecendo a Deus todos os dias. E se o sofrimento, se o caos atingiu sua vida, não maldiga o Senhor, ainda que você não esteja entendendo nada. Essa é a minha palavra para você.
Porque são situações que às vezes a gente pergunta, poxa vida, por quê? E às vezes os outros ainda acusam, aí tem. Eu passei já por pedaços da minha vida que absurdos. E às vezes aquilo que mais dói na gente é a falta de crédito junto àqueles que você reputa como amigos, como queridos. Mas é na nossa solidão, é na nossa total falta de respostas, é que o Senhor não é a resposta do jeito às nossas perguntas, Ele é a resposta que nós precisamos. Nesse tempo de caos e de absurdo, que você continue, ainda que não entenda. Ainda que você possa dizer assim, mas eu já conhecia Deus, já estou na igreja há muito tempo, já li a Bíblia não sei quantas vezes, né? Sei cantar muitos corinhos, já fui professor de escola dominical, já fui líder, como é que eu faço? A angústia se apoderou de mim, a ansiedade se apoderou de mim. Se você se aquietar para ouvir o Senhor, Ele está bem aí, na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara outro dia, uma noite faz discurso a outra noite. Não há palavras e nem linguagem, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Nesse ar que você está respirando, às vezes a gente trata de forma tão banal, mas olha a complexidade que é você involuntariamente inspirar e expirar. As batidas do seu coração, você dormiu a noite inteira, não precisou toda hora dar uma conferida, né? Ou tá batendo, como é que é? E aí, você nem se tocou disso. E estou dando só para você ver que as maravilhas, os milagres de Deus estão ao nosso redor. E às vezes a gente se fixa naquilo que a gente perdeu, mas não se fixa no Senhor. Se você perdeu sua calma, se você perdeu coisas, se você perdeu gente querida nesse tempo, se você às vezes até perdeu a sua saúde, isso não significa que você perdeu o Senhor. O tempo todo Deus controlava a situação de Jó lá do alto. Ainda que Jó se sentisse abandonado por Ele, maldito seja o dia que eu nasci, um aborto seria mais feliz do que eu, que vi a luz do sol e não entendo o que está acontecendo, e ainda assim os outros, você tem, aí tem, você deve sim, Jó, aquele massacre, ainda que ele não tivesse entendido, o Senhor estava sempre ali sabendo os limites que ele podia passar por aquela provação. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, ele diz, Deus é fiel, e Ele não permite que nós sejamos provados além do que a gente possa suportar. Ainda que doa, ainda que você se sinta mais do que desconfortável, ainda que você se sinta desinstalado de si mesmo, ainda que você se sinta fora do seu próprio corpo, tamanha o deserto que você está passando. Desertos, tempestades, não é? Vendavais, aflições, aliás, são metáforas nas Escrituras para as aflições que a gente passa nessa vida, mas todas elas nos aperfeiçoam, e foi exatamente na dor mais aguda de Jó que ele conseguiu, quando ele fez silêncio, que ele conseguiu ouvir a Deus, que em vez de gritar para o mundo, em vez de colocar desabafos em rede social, em vez de ligar para o parente, você viu? Você está vendo? Em vez de se alimentar e alimentar a ambiência dessa reclamação que a nossa conversa hoje é falar dos políticos, né? É falar da política, é falar da religião, com coisas que essas coisas fora do nosso ser, elas poderiam produzir a paz. A gente busca lá. Não. Ela está aqui. Quando Jó reconheceu que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, que a resposta é Ele e não simplesmente aquilo que a gente pergunta. A resposta é a presença dEle. E quando a presença dEle chega, tudo se pacifica dentro de nós. E Jó disse isso muito antes da sorte dele ser mudada. Porque a gente que lê o livro, você que sabe a história, sabe que o final, Jó, sim, essa história teve um final feliz, mas isso não aconteceu no final, o reconhecimento de Deus. Aconteceu ainda muito em meio à dor, e ele não sabia que a sua sorte seria mudada. Que a gente possa aprender com Jó. A nossa sorte, ela pode ser mudada assim, mas não fixe na mudança da sua sorte. O dia da virada vai ser o dia que eu vou ser feliz. Não. O dia da gente ser feliz é o dia que a gente reconhece
que nada pode ser frustrado nos planos do Senhor e que nós estamos nas mãos dele. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor, ele disciplina os filhos que amam. Porque se não sofrer nenhuma disciplina de Deus, não é filho, é bastardo. A disciplina, num primeiro momento, pode trazer gosto amargo, mas os frutos, as consequências dessa disciplina de Deus, elas são pacíficas. Tiago diz para a gente ter alegria por passar por diversas provações, sabendo que a perseverança na provação, a gente se lembrando e a gente ruminando, né? Volta e se alimenta de novo da palavra que está implantada em nós, a gente vai ser aperfeiçoado, a gente vai ser desfutilizado, a gente vai dando razão ao Senhor, ainda que a gente não entenda, mas daqui a pouco tudo se esclarece. Jesus, quando ele vai ali e lava os pés dos discípulos, ali quando ele pega aquela bacia na última ceia com os discípulos, ele diz: o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, vocês vão entender depois. Que você e eu saibamos de uma coisa: a gente não tem o controle de tudo agora, a gente não tem todas as respostas agora, mas se a gente estiver no Senhor, Ele é a resposta. Estar nele não é blindagem contra aflições nessa vida. Estar nele não é... Você não... Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Mas a gente passa pelas águas. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas a gente passa pelo fogo. Ele só não queima, né? Porque os nossos olhos estão fixos no Senhor. Que você, assim como Joias, e eu também, a gente possa dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque o Senhor é que sabe que pensamentos que tem a meu respeito. Não sou eu que imputo ao Senhor aquilo que o Senhor deve pensar e como o Senhor deve agir comigo. É o Senhor que me conhece. Eu era apenas, até então, um estrangeiro de mim mesmo. Hoje eu posso conhecer o Senhor e na mesma medida que conheço o Senhor, eu me conheço. E aí eu vou adquirindo, vai sendo fundida em mim a imagem de Jesus Cristo, seu Filho, para nosso aperfeiçoamento. Que você possa meditar nisso nessa manhã tão especial, de quarta-feira, né? Que a bênção do Senhor aqui na nossa cidade, me parece que já está abrindo hoje o comércio, etc. Né? Isso é tão importante, então as pessoas estarem ocupadas, né? Mas mais importante do que você estar com a sua ocupação que vai te trazer sustento material, é você se ocupar nas coisas que vão te trazer o sustento para a eternidade, se alimentando daquilo que procede da boca de Deus. Tá bom? Eu gostaria de orar por você essa madrugada. Eu recebi uma mensagem de luto, tanta gente se indo, né? Parece que está sendo desmoronando o nosso círculo de amigos, de gente querida, de gente. Isso vai causando perplexidade, tristeza. Que o Senhor venha trazer consolo para aqueles que estão aí passando por esse vale. Que o Senhor, tudo no Senhor vira bem, tudo nele. Porque todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não deixe de amar o Senhor, ainda que você não entenda, ainda que a alma espernece, contorça, não aceite, mas continue na sua sobriedade o Senhor, porque daqui a pouco você vai dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então eu quero orar por aqueles que estão em luto, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que têm recebido, não é, esse diagnóstico desse mal terrível. Eu tive essa doença e eu acho que a hora mais aguda que eu, particularmente, do meu depoimento pessoal, senti foi quando eu li lá no papelzinho do exame: detectado. Eu estava sendo portador do coronavírus. Eu falei: ô Jesus, é agora que eu vou, hein? Será que eu estou com a minha casa em ordem? Mas graças a Deus o Senhor me livrou, e às vezes as pessoas estão aí panicadas por causa disso. Que o Senhor venha trazer paz para o coração, que o Senhor venha trazer a segurança nele, e que o Senhor também venha abençoar você aí na sua escassez. Gente, todo dia eu topo com gente desesperada,
E olha que eu não tenho assim uma influência grande, não tenho um círculo grande de pessoas que me procuram, mas dentre as que me procuram, grande parte delas estão ansiosas, estão passando por escassez. Por isso eu faço também esse apelo aqui: reparta. Reparta, se você tem, reparta com aquele que precisa. Sobretudo, dá uma olhadinha na sua família, cuide dela. E se de repente você não tem alguém, estão todos supridos na sua família, veja quem está do seu redor. Às vezes a sua diarista, né? Às vezes o porteiro do seu prédio, às vezes e tem, eu lido com alguns músicos, os músicos têm passado por muitos perrengues aí, né? O Leandro estava aqui agora há pouco, é músico, não sei se ele ainda está aí, não é? Está difícil para todos, difícil para todos. Reparta. Essa é a minha oração, e que eu gostaria de pedir você. Perdeu um amigo também, né? Amém. Vamos orar sim, amém. Amém é porque assim seja, vamos orar, tá? A Keila está aqui pedindo oração pela família, que o Senhor Deus possa, enfim, vamos de coração nos associar aqui, porque muito pode em sua eficácia a nossa oração, queridos, sabe? A gente não o poder não emana de nós, o poder emana de Deus, e nós nele, ele nos dá essa autoridade de curar enfermos, de consolar os aflitos, os desolados, e também de distribuir o pão com aqueles que estão aí famintos. Vamos orar juntos? Pai bendito, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor me dá o privilégio de, em comunhão aqui, nesse momento tão singelo, ó Pai amado, mas ao mesmo tempo tão sublime, Senhor, de comunhão entre os seus filhos, que se associam, ó Pai, que se unem para pedir do Senhor, ó Pai amado, a cura daqueles que estão enfermos, ó Pai. O Senhor conhece a cada um aí, Senhor amado, o que é colocado diante do Senhor nesse momento de aflição. Eu quero te pedir, ouça a nossa petição, ouça a nossa oração, conforme a tua bondade, conforme a tua soberania, Senhor. E, ó Pai, promova, sim, Senhor amado, a cura nesses que estão, ó Deus amado, acamados, nesses que estão hospitalizados, muitos deles, Senhor amado, inclusive em UTI, muitos às vezes, Senhor amado, com um prognóstico sombrio, Senhor, que o Senhor possa, Senhor amado, trazer luz nessa sombra, que o Senhor possa trazer, Senhor amado, um cântico de alegria, Senhor, para que a boa notícia chegue da cura, do restabelecimento, ó Deus amado, dessa pessoa amada, Pai. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, que é o Deus da provisão, o Senhor que é o Deus que nos dá o pão de cada dia, seja dado hoje, Senhor amado, aos teus filhos que aqui se encontram, Deus amado, e aqueles com os quais nós conhecemos, Senhor amado, que se encontram em penúria, em escassez, Senhor amado, que nós possamos de verdade, Senhor, ver com os nossos olhos o milagre do Senhor acontecendo, Senhor, e que de repente alguém aqui entre nós, Senhor, que tem um pouco que possa ser esse agente do milagre, da provisão do Senhor na vida daquele que está carente hoje, ó Pai. Que haja harmonia entre nós, ó Pai, que haja amor do Senhor, que haja perdão, Senhor. Purifica-nos, Senhor amado, de toda maldade, Senhor, e faça-nos conhecedores mais um pouco do Senhor hoje, ó Deus. É que eu te peço, sim, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela sua participação aí, pela sua presença. E se o Senhor Deus permitir, amanhã, quinta-feira, a gente vai estar junto aqui novamente, tá bom? E olha só, desde já vou avisar você aqui que na sexta-feira, como é feriado, a gente vai fazer a nossa live aqui, ela vai ser um pouquinho mais tarde, tá? Às 10 da manhã, no feriado de sexta-feira da Paixão, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Um abração.